Ok, Fernando Augusto quem fala. Bom, nesse vídeo, nesse áudio também, está sendo gravado o vídeo e o áudio, eu vou compartilhar com você algo realmente revolucionário. Eu vou passar para você exatamente tudo que você precisa fazer para conquistar o que você desejar na sua vida. É muito importante isso, é um conceito milionário que a maioria dos multimilionários ao redor do mundo aplicam, e eu vou compartilhar com você a minha história, vou compartilhar com você alguns casos interessantes que aconteceram nesses dias, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para você. Bom, na realidade, eu vou começar primeiro contando com o que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Eu fui numa concessionária e eu estava aguardando a revisão do meu carro, e eu estava sentado na sala de espera, né? E tinha um senhor sentado no outro sofá e conversando, falando com outro senhor, né? Que ele ia trocar de carro e que o carro dele era aquele ali. Ele pegou um encarte, né? E mostrou para o outro senhor a foto do carro dele. E esse outro senhor, ele não deu muita bola. O outro jovem também que estava sentado no outro sofá também não ligou muito. E eu estava mexendo no iPhone, no celular, e não sei, por algum motivo aquilo me chamou a atenção, né? E aí eu virei e conversei com ele, falei assim: poxa, que legal, o senhor vai trocar de carro, esse é um carro muito bom que você está escolhendo e tudo mais. E a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, e a gente começou, e ele começou a dizer que as grandes conquistas da vida dele, que ele começou a descobrir depois que ele leu um livro chamado O Segredo. Então a gente começou a conversar, e eu comecei também a contar, né, os casos que aconteceram comigo. Ele contou vários casos que aconteceram com ele, que depois que ele começou a aplicar, né, as técnicas do segredo, que todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos ouvido falar, né? E não sei se você teve a possibilidade de assistir o filme ou ler o livro. E ele começou a contar, e até então, antes de eu contar a minha experiência, até então eu não tinha falado nada. Então ele simplesmente estava achando naquele momento que ele estava falando com uma pessoa que desconhecia o segredo. E aí eu falei assim: bom, agora eu vou contar o meu caso. E aí, quando eu comecei a contar, foi incrível, porque o brilho nos olhos dele foi assim visível, porque ele viu que tinha literalmente ali outra pessoa que estava ali compartilhando do mesmo conhecimento dele, né? Você vai entender mais a seguir o que vai acontecer. Então eu comecei a compartilhar, com ele a minha experiência, e contei que alguns anos atrás eu morava num apartamento, quarto e sala, e depois de assistir esse filme, né, o filme do Segredo, e a minha vida mudou completamente. Em que sentido, né? A gente começou a respirar aquilo que a gente desejava, aquilo que a gente queria. Eu vou explicar mais adiante o que significa o segredo. E então a gente começou a respirar aquilo. Então a gente colava na parede desse nosso antigo apartamento, a gente tinha frases motivacionais, a gente tinha dizeres do que a gente queria, das metas que a gente queria conquistar, né? Então estava ali tudo escrito, e eu contando aquilo para ele, para esse senhor chamado Jorge. Ele ficou realmente ali muito animado, e caindo a ficha para ele de que realmente, quando você aplica o segredo, você encontra as pessoas certas. E o interessante disso tudo é que eu contei para ele. Ele falou assim: não, eu tenho um sonho de morar num condomínio. Ele falou, né? O Jorge falou assim para mim: Fernando, eu tenho um sonho de morar aqui num condomínio de mansões aqui, né, aqui atrás da concessionária, e eu vou conseguir, é meu sonho, eu vou conseguir agora. Eu sou militar e tudo mais. E eu falei assim: não, claro, com certeza. E aí eu contei para ele o meu caso, exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei assim: Jorge, deixa eu te contar uma história. Quando eu morava num apartamento, quarto e sala de 40 metros quadrados, o sonho meu e o sonho da minha esposa era morar numa grande cobertura, num grande apartamento de frente para a praia, com piscina, sauna e tudo mais, com tudo que tem direito, tudo que uma pessoa merece, né? E aí sempre que a gente passava de carro, assim, ou na época de ônibus, né? Sempre que a gente passava de ônibus na frente, assim, na praia, aqui no Rio de Janeiro,
a minha esposa, Pamela, ela olhava assim as coberturas, né? E o que chamava a atenção nela era os coqueiros que ficavam na frente da cobertura, né? Então ela achava aquilo o máximo, lindo, né? Ela falou assim, um dia, não posso me esquecer como se fosse hoje, a gente estava sentado no ônibus, ela na janela e eu na cadeira, e ela falou assim, um dia a gente vai ter uma cobertura dessa, um dia a gente vai ter. E eu olhei assim e eu comecei a visualizar, né? Tá certo que na hora eu não sabia como, né? A gente não é mágico, não é adivinho, mas eu acreditei naquilo. E eu contando isso para ele, eu falei assim, Jorge, e você acredita? O sonho se tornou realidade. Hoje eu moro na mesma cobertura que a gente visualizou há 5 anos atrás, com os 2 coqueiros na frente, exatamente igual. Foi incrível, né? Ele falou que na hora se arrepiou todo, me abraçou e tudo mais, falou, cara, foi muito bom te conhecer e tudo mais, o carro dele já tinha ficado pronto, aí ele foi embora. Enfim, a gente trocou e-mail, informações. Enfim, agora eu vou explicar para você, tá? O que isso tem a ver, né? Fernando, por que você contou essa história, né? Presta muita atenção, porque esse princípio pode literalmente mudar a sua vida, independente de negócio, independente de religião, negócio, do que você faça da sua atividade atual. Mas se você entender esse conceito, ele pode mudar a sua vida radicalmente. Presta muita atenção. Para você que não sabe, você que já sabe, eu já tinha visto o livro O Segredo várias vezes, mas muitas coisas me chamou a atenção depois que eu pude absorver algumas informações dessa conversa que o Jorge me passou. O segredo, ele nada mais é do que a lei O segredo, ele nada mais é do que a lei da atração. Então vamos colocar um zoom aqui, a gente pega um papel e anota exatamente o que eu vou escrever aqui no quadro, tá? Então o segredo é isso, o segredo é a lei da atração. Então o que eu descobri, né? O que a gente descobriu? Que tudo que você consegue pensar, mentalizar, você consegue realizar. Esses dias eu vi um vídeo de uma entrevista da Oprah falando justamente sobre o segredo, e ela falou exatamente isso. Tudo aquilo que você consegue, acredita aqui, você consegue realizar. Então, o primeiro passo é você, obviamente, acreditar. Tá? Em seguida, você precisa mentalizar. E eu vou explicar como que você pode fazer essa mentalização, tá? Isso você pode achar besteira, isso você pode não acreditar. A questão é que não importa se você acredita ou se você não acredita, faça, porque funcionou comigo, e vai com certeza funcionar com você também. Então, mentalizar. Primeiro você tem que acreditar naquilo que você quer. Tá? Escreve no papel aquilo que você quer. Segundo, você tem que mentalizar. Mentalizar é aqui na mente. É desenhar na sua mente, visualizar na sua mente aquilo que você deseja. Eu vou ensinar já a seguir um exercício de como que você pode mentalizar aquilo que você deseja e utilizar a lei da atração para conseguir tudo que você quer. Tá? Então, o segundo passo é você acreditar. Agora, você concorda comigo que de nada adianta você acreditar, mentalizar, mas o terceiro passo, trabalhe com foco, tá? Pode anotar aí na sua folha, tá? Então, você acredita, você mentaliza e, por fim, para fechar, vamos dizer assim, esse caminho, né, da prosperidade, você precisa trabalhar com foco. O que é trabalhar com foco, Fernando? É você não se distrair, não deixar coisas irrelevantes atrapalharem o caminho do seu sonho, daquilo que você quer, ok? E agora eu vou ensinar para vocês como fazer para mentalizar, tá? Então copie isso aqui, caso você ainda não tenha copiado, pause o vídeo agora e copie no seu papel, ok? Vamos lá, então vamos apagar. Então agora eu vou ensinar para você exatamente como você faz para
como você faz para mentalizar? Uma das coisas muito interessantes que aconteceu comigo, o interessante disso é que eu estou compartilhando com você que está vendo esse vídeo exatamente o que aconteceu comigo, tá? Eu aprendi uma coisa que você deve fazer através do livro e do vídeo O Segredo, que é uma coisa chamada quadro dos sonhos. É exatamente o que o nome sugere, é um quadro dos sonhos. Fernando, o que é isso? Bom, como que se faz isso? Quando, há 5 anos atrás, eu morava num apartamento pequenininho, a gente começou a ver que era possível alcançar o que a gente queria, era possível atingir, conquistar o que a gente queria. Então, o que a gente fez? A gente começou com pequenos desafios, com pequenas metas atingíveis, né? Que são metas alcançadas. O que a gente fez? A gente pegou uma cartolina, tá? Anota para você fazer o mesmo. A gente pegou uma cartolina e nessa cartolina a gente colocou a foto, a gente recortou de revista a foto das coisas que a gente queria. Então, só para você ter uma ideia, a gente estava realmente completamente falido financeiramente, devendo a banco, né? Realmente assim, com dinheiro só de comida e de passagem para poder trabalhar, vender produtos na época. E a gente desenhou o que a gente queria. O primeiro desenho, eu não posso me esquecer, foi o desenho de uma pasta de couro, que eu precisava para poder fazer uma boa apresentação, causar uma boa imagem. Botei a foto dela lá. O segundo foi uma bolsa de uma loja, uma mala maior, coloquei lá. A outra foi um sapato bonito, porque eu não tinha sapato, meu sapato era um sapato velho, né? Então isso não causava uma boa imagem. E aí a gente foi... e o terceiro foi o carro. A gente conseguiu um carro. Acredite você ou não, a gente simplesmente, quando você coloca no quadro dos sonhos aquilo que você quer, a gente estava... O exemplo que aconteceu com a gente, que eu digo eu e a Pamela, minha esposa, a gente estava andando no shopping e aí a gente tinha conseguido fazer uma venda no dia seguinte, no dia anterior, e a gente estava andando no shopping e de repente, como se fosse mágica, pulou uma promoção de uma bolsa de couro exatamente como a gente queria. Era uma promoção de 80% de desconto. Eu nunca posso me esquecer, um cartão desse tamanho, 80% off. Foi inacreditável. Eu fico realmente até arrepiado de falar isso, porque parece que a gente literalmente atraiu aquilo. Ou a gente foi atraído para aquilo, não sei. O que importa é que funciona. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque não é agora de minha competência, mas o que eu quero dizer para você funciona. A gente estava andando no shopping e de repente a gente viu aquela propaganda daquela mala que a gente precisava, a gente foi lá e comprou a mala só porque ela estava com 80% de desconto. E aí o mais incrível de tudo é você chegar em casa, olhar para o seu quadro dos sonhos, preste atenção nisso, e fazer um X naquela meta que você conseguiu. Isso é uma sensação indescritível. Eu recomendo você fazer o mesmo. Então, a gente fez isso com todos esses nossos pequenos sonhos. Então, a primeira coisa que você precisa ter é um quadro dos sonhos, tá? O quadro dos sonhos, como eu falei, você pode fazer recortando figuras de uma revista. Então, por exemplo, você quer inicialmente agora começar a frequentar bons restaurantes. Você recorta foto de bons restaurantes. Você quer agora inicialmente trocar de carro. Você recorta a foto do carro que você quer. Eu não vou contar todos os outros detalhes porque o vídeo vai ficar muito grande. Você quer trocar de casa, você recorta a casa dos seus sonhos, exatamente como a gente fez, tá? Recorta, cola e coloca essa cartolina em um local visível da sua casa. Outra dica importante que eu gosto de fazer muito, tá? Um exemplo que aconteceu comigo, né? A gente tem total poder, da nossa mente e a gente não tem a mínima ideia de como a nossa mente é poderosa, de como a gente pode usar a lei da atração a nosso favor. Vou contar um exemplo. Eu trabalho muito tempo, muitas horas diárias no computador e eu pensei assim, bom, vou colocar no monitor, né, eu tenho 2 monitores, no monitor aquilo que eu quero
alcançar, aquilo que eu quero fazer agora, né? E eu tinha um sério problema com unhas, né? Às vezes você também está passando por esse mesmo problema. Eu tinha esse problema. E aí eu coloquei assim no computador. Eu tenho as unhas na tela do computador com papel de parede. Eu tenho as unhas perfeitas e não roo mais unhas. Coloquei as duas frases. Bom, mágico ou não, eu não roo mais unhas. Minhas unhas são perfeitas. Então o que eu quero falar para você é o seguinte. E aí um pequeno detalhe com relação a isso, né? Quando eu ia roer a unha, né, aquele mau hábito que a gente tem, o cérebro avisava e parecia que dava um alarme. E na mesma hora eu lembrava. E com isso criou o hábito. Então o que eu quero dizer com esse pequeno exemplo meu que aconteceu comigo é que você pode e deve usar a lei da atração para o seu benefício, para o que você quiser, tá? Agora a gente vai ver o seguinte, uma coisa muito importante, tá? Que é a lei da atração seria o quê? É o quê, né? Você atrair para você exatamente tudo que você deseja, né? Então, como é que funciona? Preste atenção nisso, que é maravilhoso isso. Quando você tem um imã, imagina que isso aqui é um imã, né? Vamos desenhar um pouco maior para ficar mais visível. Então, imagina que isso aqui é um imã. Todo mundo conhece o que é um imã, né? Eu não sou bom de desenho. Bom, o imã ele tem dois polos. Vamos melhorar o zoom disso aí. O imã ele tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Se você pegar outro imã, né, e colocar junto, exatamente dessa forma, ou seja, o positivo com o negativo, o que vai acontecer? Os opostos, acontece o quê? Tanto é que tem a frase, né? Se atraem. Não é verdade? Eles vão colar. Os ímãs vão colar. Por isso que quando você pega, às vezes, um ímã e outro ímã, aqueles ímãs de geladeira, pega um com o outro, ele cola, né? Por quê? Porque eles estão em polos diferentes. Agora, se você inverte a ordem do ímã, se você pegar um ímã redondo, isso é fácil de fazer, tá? Você pega um ímã redondo, se você simplesmente virar o ímã ao contrário, ou seja, aqui virar um ímã, né? Aqui virar negativo. Você virou o ímã ao contrário. Esse permanece igual. O que acontece? O negativo com o negativo, que são os polos iguais, eles se repelem. Eles não encostam, ele não encosta, ele além de ficar difícil de grudar um no outro, você vai tentando grudar, ele vai fazendo assim, né? E eles se repelem. Então existe o ditado popular, né? Que fala que e até a gente vê essa experiência do imã, que os opostos se atraem, não é verdade? Pois é, na lei da atração, isso é pura mentira. E eu vou explicar por quê. Preste muita atenção. Quando a gente fala que os opostos, eles se repelem na lei da atração, ao contrário do que ocorre na física, por exemplo, significa o quê? Que um pensamento de uma pessoa positivo, ele não atrai o pensamento ou uma pessoa oposta, negativa. Então, na física, os ímãs, os opostos, se atraem, né? Muitas pessoas acham e falam, né? O casal, o marido e a mulher, né? A mulher e o homem, eles são totalmente diferentes, por isso, e eles se dão muito bem, os opostos se atraem. Ok, isso pode ter até um fundo de verdade. Porém, na lei da atração não ocorre dessa maneira. Por quê? Tudo aquilo que você pensa, você gera no seu cérebro ondas vibratórias. Exemplo, o rádio são ondas vibratórias que você não vê, né? A onda da televisão que chega, que não é, por exemplo, via cabo, que é a televisão de antena normal, tradicional, parabólica, é uma onda que você não vê. O nosso pensamento, da mesma forma, é uma onda que a gente não consegue enxergar. Ele apenas está num nível de vibração muito mais elevado do que outros tipos de onda. Outro exemplo, a luz violeta a gente consegue enxergar. Por quê? Porque ela tem uma vibração de 1.500.000 vibrações por segundo. Já a luz ultravioleta,
você não consegue enxergar, que a luz ultravioleta, por exemplo, do sol, você não consegue enxergar a radiação ultravioleta, porque a vibração dela gira mais de 3 milhões de vibrações por segundo. Então o nosso pensamento está num nível maior ainda do que a luz ultravioleta. Com isso, a gente começa a gerar essas ondas que literalmente atraem para a gente tudo aquilo que a gente quer. Tá? É uma certa explicação científica, existem pessoas que não acreditam, existem pessoas que acreditam. O fato é, acredite você ou não, a minha dica aplique, porque funciona. Tá? Então, quando você tem, você tá aqui, vamos desenhar aqui o bonequinho que você é positivo. E você começa a aplicar a lei da atração, ocorre exatamente pensar positivo, falar sempre com pessoas positivas, de manhã assistir um vídeo motivacional, sempre estar com a sua mente voltada para coisas positivas. O que acontece? Você atrai para você o quê? Pessoas positivas. Exatamente como ocorreu comigo quando eu estava na concessionária. A gente simplesmente se atraiu, né, com esse meu novo amigo, o Jorge, que eu conheci lá nessa concessionária. Porque mentes pensantes com um só propósito. Agora, quando você está, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, quando você está com um pensamento negativo, você começa a atrair pessoas negativas para você. E aí a pessoa fica falando, poxa, mas hoje meu dia está tão ruim, meu dia está tão mal, hoje eu não sei o que está acontecendo, está tão ruim meu dia. Você fazendo isso, o que você está fazendo? Você está alimentando esse sentimento negativo. Você está literalmente alimentando esse sentimento negativo. Você começa a atrair para você não só pessoas, mas situações, fatos do nosso cotidiano que vão te deixar mais negativo. Exemplo, você está para baixo e tudo mais, e aí você está andando assim e você bate a perna na mesa e sangra. Você xinga um palavrão e aí depois você vai andando, você derruba um copo de água em cima do computador e estraga o computador. Olha só o que causou você acordar de mau humor. Então, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, você que está assistindo, ouvindo e assistindo esse áudio também, o que eu falo para você é o seguinte: nunca fique de mau humor, nunca acorde de mau humor, porque quando você acorda de mau humor, você gera já para você o dia e situações negativas. Então eu sempre pergunto, eu sempre falo, né, quando eu estou conversando isso com alguém e alguém fala que está de mau humor, a minha resposta é única e eu aconselho que você faça o mesmo. Eu viro e falo assim para a pessoa: você acorda às 5 horas da manhã, pega trem lotado, ganha um salário mínimo, tem 7 filhos para criar? Se essa não for o seu caso, então você não tem direito de ter mau humor. Você tem que ser grato pela sua vida, grato pelo que você tem, grato pelas coisas que você já tem, pelas suas pernas que você pode andar, pela sua voz que você pode falar, pela sua visão que você pode enxergar e assim por diante. Então, seja grato logo quando você acorda. Por quê? Porque quando você é grato, você começa o seu dia com atitude, pensamento positivo e com isso você vai atrair situações boas para você no seu dia, ok? E para a gente poder, a parte mais importante, para a gente poder finalizar agora e você saber exatamente como você vai conseguir tudo o que você quer, vem agora o pulo do gato. Preste atenção. Se você teve a oportunidade de assistir, né, o filme ou ler o livro O Segredo, ele diz, né, que, vamos colocar aqui um sinal de igual, ele diz que a lei da atração é o universo. Que se você pensar positivo e se você determinar e desejar aquilo que você quer, o universo vai conspirar a seu favor. Não é assim? Ok. E é verdade. Bom, e aí eu te pergunto, quem é que foi e quem é que é o criador e dono do universo? Deus, não é verdade? E aí eu quero que você pare e analise por um único instante essa palavra aqui. Se você olhar bem,
você vai... Opa, caiu. Se você olhar bem, você vai enxergar que no meio da palavra Deus tem o quê? Eu. Você que está vendo esse vídeo. Quando você escreve essa palavra, você vê que você está no centro dessa palavra. O que significa isso? Que o segredo da lei da atração, na verdade, sou eu. Não eu, mas você. Cada um de nós. Esse é o segredo. Ou seja, tudo aquilo que você pensa positivo gera em você, anota aí, sentimentos que geram que o pensamento que você pensa de manhã, durante o seu dia, gera um sentimento que gera uma ação, anota aí, o pensamento gera o seu sentimento, que gera uma ação e que gera o seu resultado. Então anota essa pequena fórmula, P é igual a S, que é igual, ou então seta, né? P igual a S, que é igual a A, que é igual a R. O pensamento gera o sentimento, que gera a sua ação, ou seja, aquilo que você vai fazer de acordo com o seu sentimento e que gera os seus resultados. Então significa o quê? Que para você ter excelentes resultados, seja em qualquer área da sua vida, a chave está em você. A chave está em você. Ok? Pense nisso. Comece a aplicar todas essas dicas que eu compartilhei com você. Põe em prática o seu quadro dos sonhos, as suas conquistas, aquilo que você quer conquistar. Às vezes não é uma conquista material, mas às vezes é uma conquista pessoal, ou seja, você quer se tornar uma pessoa mais amigável, você é muito tímido, você quer ser uma pessoa mais extrovertida, você quer quebrar alguma barreira do seu cérebro, enfim, não importa. Tudo aquilo que você acredita, você atrai para você, porque você está alinhado com Deus. E quando você está alinhado com Deus, as coisas simplesmente acontecem na sua vida de forma extraordinária. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter, clicando no link que está abaixo desse vídeo e mostre para outras pessoas que elas também podem conquistar tudo que elas sonharam ou sonharam um dia na vida delas, ok? Aqui é Fernando Augusto, um forte abraço, sucesso agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!